Do Lu da Lu. Volume 17. Capítulo 117. Martelo céu claro, vento caótico. As duas pessoas não andaram com pressa, os dois seguiram um certo ritmo, seus olhares o tempo todo fixos no oponente. Embora a luta ainda não tivesse começado, eles já estavam procurando por uma fraqueza no outro. Embora eles estivessem apenas no nível 40º alguma coisa, eles já revelavam a postura de grandes mestres mesmo com tão pouca idade. 4 olhos encontraram com 2 corações tremendo simultaneamente. Como extraordinários mestres dos espíritos, ambos podiam ver algo do elemento de seu oponente. Os dois entendiam que essa luta inevitavelmente não seria simples. O árbitro indicou que os dois lados podiam liberar seus espíritos. Erguendo sua mão direita, a familiar luz azul foi emitida da palma de Tang San. Sua aparência ainda não dava nenhuma dica de seu talento, sua expressão calma. Feng Xiaotian emitiu um uivo estridente, uma camada de fraca luz ciano saindo de seu corpo. Junto da aparição da luz ciano, seu corpo claramente mudou. Com o som de ossos estalando, seus músculos e ossos incharam simultaneamente, seu corpo claramente ficou maior. Seu longo cabelo também foi tingido de ciano e o mais peculiar, uma cabeça de lobo saiu do seu ombro esquerdo. A cabeça de lobo de cor ciano tinha um olhar frio, encarando Tang San fixamente, traços de ar frio constantemente sendo liberados. Lobo de 2 cabeças tempestade de vento, uma variação do lobo demônio tempestade de vento. O lobo demônio tempestade de vento era um tipo de espírito de alto nível, mas sua variação também se tornou um lobo de 2 cabeças, o transformando num tipo de espírito próximo aos espíritos de mais alto nível. Era precisamente por contar com esse espírito variante que Feng Xiaotian havia conseguido o recorde que ele tinha hoje. 44º nível aos 24 anos o tornava um gênio entre os gênios. Se não fosse pela boa sorte de Tang San e também pela assistência de crescimento das ervas imortais, assim como o impulso do método ortodoxo de força interna da escola, a habilidade céu misterioso, seu talento poderia não aparecer com mais força do que o dele. Feng Xiaotian já não estava mais tão impulsivo quanto no dia anterior, sua aparência estava tão calma quanto a de Tang San. Tang San. Feng Xiaotian. Os dois se dirigiram um ao outro. Feng Xiaotian olhou para Tang San. Nesse ano eu tenho 24, no despertar do meu espírito, quando eu tinha 6 anos, eu tinha máximo poder espiritual inato. Minhas conquistas hoje são tudo o que eu coloquei de lado, pouco a pouco. Eu admiro sua força, mas hoje eu devo derrotá-lo. Quer seja pelo time da minha academia Vento Divino ou pela UU, eu não posso perder. Tang San sorriu calmamente, olhando para seu oponente sem comentários, mas a firme luz em seus olhos ainda disse a Feng Xiaotian que ele também não renunciaria à luta. Ele claramente carregava a glória da academia Shrek. Iniciem a luta. O árbitro declarou. As duas pessoas no centro do ringue se moveram praticamente simultaneamente. Feng Xiaotian acelerou em um instante, avançando diretamente sobre Tang San, luz ciano e sombras agindo atrás de suas costas, sua velocidade estranhamente incomparável. Tang San estava alarmado. De acordo com o que ele sabia, Feng Xiaotian deveria ser um mestre dos espíritos do sistema poder e ataque. Mas agora, a velocidade que Feng Xiaotian exibiu não era inferior à de um mestre dos espíritos do sistema ataque e agilidade do 40º nível. Como isso era possível? Tang San não gastou muito tempo pensando sobre isso. Num instante Feng Xiaotian se lançou contra ele com seu primeiro anel de espírito já brilhando e afiadas garras de lobo se ejetando de suas palmas, com um afiado olhar impiedoso travado em Tang San. Antes de ele sequer chegar, suas garras de lobo já estavam balançando. 10 garras de vento de forma curva partiram o ar, selando todas as rotas de escape de Tang San. A primeira habilidade espiritual do lobo demônio tempestade de vento eram as lâminas de vento, mas a habilidade espiritual de Feng Xiaotian com o espírito lobo de 2 cabeças tempestade de vento era a explosão das lâminas de vento. Com 10 vezes a quantidade normal, podia claramente se ver o quão mais poderosa era sua primeira habilidade espiritual quando comparada com a de lobos demônios tempestade de vento ordinários. Essa era a vantagem de espíritos de alto nível. Essa explosão realmente selou todas as direções, os movimentos de Tang San deram a resposta. Os pés se movendo levemente, avançando simultaneamente, sua figura se movendo em flashes rápidos. Ninguém conseguiu ver claramente os movimentos dos pés de Tang San enquanto ele instantaneamente se transformava num flash. Feng Xiaotian foi surpreendido ao descobrir que ele de fato estava incapaz de travar na aura de Tang San. Se inclinando para o leste, virando para o oeste, as originalmente aparentemente inesquiváveis 10 lâminas de vento foram inesperadamente atravessadas por Tang San, sem o menor ferimento. O olhar de Feng Xiaotian se focou. Agora havia menos de 5 metros até eles colidirem. Nessa distância, só havia tempo o suficiente para um movimento. Tang San não liberou sua grama azul prateada, mas ao invés disso simultaneamente fez o gesto de cortar com suas 2 mãos, diretamente tentando agarrar o corpo de Feng Xiaotian. Mas Feng Xiaotian também não usou suas habilidades espirituais de novo, suas garras de lobo se ergueram para encontrar com as mãos de Tang San. Ambos inesperadamente escolheram depender do seu poder espiritual para lutar sem habilidades espirituais. Apenas disso, Tang San viu a confiança e força de Feng Xiaotian. Mestres dos espíritos tinham poder espiritual limitado e não importa qual o nível da habilidade espiritual,
Todas iriam consumir um pouco de poder espiritual. Mas numa luta física pura, o consumo do espírito seria muito menor. Em atacar sem entender claramente o oponente, aquele que atacasse primeiro estaria em desvantagem. Eles não usarem suas habilidades espirituais agora não significava que eles não estavam preparados para usá-las. Se a habilidade espiritual do oponente fosse ativada, eles também poderiam com certeza instantaneamente ativar suas próprias habilidades espirituais para contê-la. A mão direita de Tang San cortou na direção da mão direita de Feng Xiaotian. O punho de Feng Xiaotian virou, as afiadas garras de lobo já arranhando as palmas de Tang San. Ele possuía um espírito besta, então o aumento físico que ele recebia claramente seria mais poderoso que o de Tang San com um espírito ferramenta. Quando suas garras de lobo arranharam a mão direita de Tang San, até Feng Xiaotian ficou um tanto surpreso. Ele acreditava que em circunstâncias onde seus níveis não eram muito diferentes, se a mão de Tang San fosse ferida por ele, então ele não teria qualquer chance. Porém, quando as duas mãos diretamente se tocaram, Feng Xiaotian descobriu seu erro. A mão de Tang San era lustrosa como jade, até a mais bela menina não possuiria mãos como essas. Mas essa palma lustrosa como jade branco era ainda mais dura do que ferro e as garras de lobo apenas tiraram uma série de faíscas da palma de Tang San, sem nem mesmo deixar uma marca. A dor do ricochete das garras de lobo fez o coração de Feng Xiaotian tremer e com sua plena experiência de combate, ele imediatamente ativou sua primeira habilidade espiritual mais uma vez. Os fatos provaram que a escolha de Feng Xiaotian foi correta. A misteriosa mão de jade de Tang San já podia sentir seu pulso e se Feng Xiaotian tivesse reagido um segundo mais devagar, deixando sua mão ser agarrada pela misteriosa mão de jade de Tang San, essa luta imediatamente teria perdido todo o suspense. 5 lâminas de vento irromperam. A distância entre os dois era realmente muito pequena. As lâminas de vento impactando na misteriosa mão de jade de Tang San repentinamente ressoaram com uma série de sons frágeis. Se separando num flash, Tang San e Feng Xiaotian recuaram simultaneamente. Mas nesse momento, um filamento de grama azul prateada também silenciosamente se esticou atrás dos pés de Feng Xiaotian. Os pés de Tang San atingiram o chão, já disparando mais uma vez. Ele basicamente não planejava dar tempo a Feng Xiaotian. Contando com a incomparavelmente sólida misteriosa mão de jade e com a assistência do seguidor do caminho dos fantasmas, ele se aproximou mais uma vez. Dessa vez ele estava golpeando inteiramente na direção do peito de Feng Xiaotian. Feng Xiaotian estava no momento indescritivelmente chocado. Ele não esperava que a força de luta física de Tang San seria realmente desse nível. Ele tinha a forte premonição de que se Tang San lançasse um ataque próximo de seu corpo, então ele não teria chance. Nessa crise, Feng Xiaotian reagiu com uma velocidade sem comparação, ferozmente pulando para trás, abrindo a distância entre os dois num instante. Ele não apenas escapou do ataque de Tang San, mas também da habilidade amarrar da grama azul prateada vindo na sua direção por trás no momento-chave. Que velocidade! A expressão nos olhos de Tang San ficou séria. Ele já havia entendido muita coisa com a velocidade de Feng Xiaotian. Como discípulo do grande mestre, em relação a espíritos variantes, Tang San também sabia muito. O que Feng Xiaotian revelou agora parecia ser a capacidade de um mestre dos espíritos do sistema ataque e agilidade. O seu título de mestre dos espíritos do sistema poder e ataque era falso? Não, é claro que não. Da velocidade de Feng Xiaotian, Tang San já havia vagamente estimado que com o lobo de duas cabeças tempestade de vento, os benefícios produzidos pelas duas cabeças talvez fossem tanto do tipo ataque e poder quanto do tipo ataque e agilidade. O ataque e a defesa de um mestre dos espíritos do sistema poder e ataque, ainda somando a velocidade de um mestre dos espíritos do sistema ataque e agilidade, poderia ser que ele era tão poderoso assim? Assim que entendeu a verdadeira essência do espírito e após solucionar essas perguntas em seu coração, o método de ataque de Tang San sofreu uma grande mudança comparado a antes. Como um mestre dos espíritos do sistema controle, suas habilidades espirituais eram quase todas usadas para controlar os inimigos. Porém, ele era também um discípulo da seita Tang. Havia alguma diferença entre as habilidades marciais da seita Tang e essas habilidades espirituais? Não, é claro que não. Embora agora a inabilidade de usar armas ocultas e venenos enfraquecesse enormemente a força das habilidades marciais da seita Tang de Tang San, as habilidades da seita Tang eram ainda mais práticas do que isso. Quanto a essas habilidades espirituais de controle, elas seriam melhores para fortalecer as pontas no momento crucial. Não era preciso usá-las normalmente, contanto que elas fossem usadas. Elas teriam que ser liberadas como uma flecha, para causar o maior dano possível ao inimigo. Ao mesmo tempo em que Feng Xiaotian recuou, ele não hesitou mais. Após uma breve sondagem, ele já havia descoberto que mesmo como um mestre dos espíritos de batalha do sistema poder e ataque, seria muito difícil para ele conseguir uma vantagem sobre Tang San em uma batalha física. Agora não era hora de perder tempo se perguntando o porquê das mãos de Tang San serem tão sólidas, mas sim como obter a vitória nessa luta. Portanto, quando Feng Xiaotian recuou, seu segundo e terceiro anéis de espírito brilharam simultaneamente. Um par de enormes asas cianos se estenderam das costas de Feng Xiaotian. E nesse momento, luz ciano e sombra se condensaram atrás de suas costas, a aparição do lobo de duas cabeças tempestade de vento. Partindo de debaixo da enorme e estonteante imagem,
Feng Xiaotian voou no ar, as asas em suas costas batendo apenas uma vez. Usando o vento, seu corpo já havia disparado para cima, se erguendo a mais de 50 metros no ar. Essa era uma distância que a grama azul prateada de Tang San não poderia nem mesmo ter a esperança de alcançar. Olhando para essa cena, todos os membros da Academia Shrek não puderam evitar mudar suas expressões. Nas lutas anteriores, embora a Academia Vento Divino tivesse vários membros que podiam voar, como o capitão, assim como um mestre dos espíritos do sistema poder e ataque, Feng Xiaotian nunca havia feito isso. Agora, repentinamente subindo no ar, com poder espiritual suficiente, ele claramente já havia se colocado numa posição invencível. Sem usar armas ocultas, parecia muito difícil para os ataques de Tang San terem influência nele. Vendo o voo repentino de Feng Xiaotian, Tang San não entrou em pânico. Enquanto encarava fixamente seu oponente, ele sem pressa andou até o centro do ringue. As asas de Feng Xiaotian se esticaram com facilidade no ar, olhando para Tang San abaixo dele. Tang San, você é ainda mais formidável do que eu imaginei. Porém, mesmo se você for formidável, hoje eu ainda definitivamente te derrotarei. A seguir, eu vou atacá-lo com a habilidade espiritual que eu mesmo criei. Cuidado, a habilidade espiritual se chama 36 cortes sucessivos do lobo demônio tempestade de vento. Ouvindo seu oponente, Tang San assumiu uma posição firme com seus pés meio angulados, respondendo ao seu oponente com uma palavra. Venha. As palavras, a habilidade espiritual que eu mesmo criei, sem dúvida chocaram todos os presentes. De fato, embora habilidades espirituais criadas não pudessem se formar naturalmente da mesma forma que as habilidades espirituais de anéis de espírito, qualquer mestre dos espíritos que conseguisse criar sua própria habilidade espiritual se tornaria alarmantemente extraordinário para sua geração. Habilidades espirituais criadas apareciam como uma combinação de todas as circunstâncias do indivíduo e, consequentemente, elas eram ainda mais práticas. A imagem do lobo de duas cabeças atrás dele gradualmente se fundiu a Feng Xiaotian. Essa era sua segunda habilidade espiritual, aprimoramento do corpo do lobo duplo. Em circunstâncias como essas, seu ataque, defesa e velocidades iriam todos aumentar em 50%. Ainda somando a sua terceira habilidade espiritual, asas da tempestade de vento, sua condição era impulsionada ao seu máximo. Também era apenas com a assistência dessas duas habilidades espirituais que sua habilidade espiritual criada podia ser revelada. Em certo sentido, sua habilidade espiritual criada não era muito diferente da sua quarta habilidade espiritual e, além disso, ela consumia um pouco menos de poder espiritual. Com um longo uivo, Feng Xiaotian se moveu. Seu corpo caiu do céu como um meteoro. Estranhamente, aquelas enormes asas esticadas não fizeram nenhum som à medida que descia. A luz ciano que enchia o ar foi completamente recolhida. Agora suas asas estavam perfeitamente anguladas. A falta do som do vento significava que a resistência dele era ainda menor. Apenas mestres dos espíritos do elemento vento como ele podiam encontrar o melhor ângulo no vento desse jeito. As bordas afiadas como facas das asas cintilaram com uma escura luz ciano sob os raios do sol. Esses chamados 36 cortes sucessivos do lobo demônios tempestade de vento claramente seriam emitidos das bordas dessas asas. Grama azul prateada se elevou, formando incontáveis vinhas, diretamente se torcendo na direção que de Feng Xiaotian estava descendendo. O aparentemente corajoso avanço de Feng Xiaotian pelo ar se desviou levemente, mudando de direção no instante em que ele estava prestes a entrar em contato com a grama azul prateada. Luz apareceu sobre as asas, a grama azul prateada se partiu. Aquelas gramas azuis prateadas foram inesperadamente completamente incapazes de fazê-lo parar por um segundo sequer. Cortando uma após a outra, ele foi direto para Tang San. Tang San fez um ato extremamente atrevido. Os dois punhos balançando, ele simultaneamente golpeou as asas de Feng Xiaotian, na altura do ombro. Um instante antes do ataque, as asas de Feng Xiaotian haviam se fundido completamente aos seus braços. Essa também era uma das razões significativas pela qual suas asas tinham um poder de ataque tão grande. Feng Xiaotian não podia poupar seu combustível. Vendo o ataque dos punhos de Tang San, ele também queria ver o quão sólidas eram realmente as mãos de Tang San. Ajustando seu corpo levemente, seus ombros bizarramente recuaram, fazendo as bordas afiadas como facas de suas asas encontrarem com os lustrosos punhos brancos de Tang San. Com um som explosivo, Feng Xiaotian subiu. As mãos de Tang San não estavam nem um pouco machucadas e com o impulso da segunda habilidade espiritual, o aprimoramento do corpo do lobo duplo, Feng Xiaotian também não sofreu nenhum ferimento. Uma dor que chegou na medula de seus ossos fez o olhar de Feng Xiaotian se tornar monstruoso. Elas eram realmente mãos, ele claramente sabia que uma vez, quando ele usou completamente os 6 cortes sucessivos para atacar com suas asas, ele havia cortado um bloco de granito de 1 metro de espessura. Feng Xiaotian foi atingido enquanto voava e Tang San não ficou nem um pouco melhor. Seus pés haviam afundado completamente no chão e sua face tinha uma leve coloração vermelha, seu QI e sangue borbulhando. Seus pensamentos passaram por suas mentes como raios. O ataque de Feng Xiaotian não pararia e a defesa de Tang San continuou. Feng Xiaotian com a habilidade de voar não voltou para uma alta altitude como Tang San havia imaginado. Ele apenas deu uma grande volta no ar, então sua asa direita mais uma vez cortou para baixo.
Dessa vez ela estava agrupada. Uma única asa de Feng Xiaotian piscou sucessivamente, constantemente mudando de trajetória para desviar dos punhos de Tang San. Seu punho ser sólido não significava que o resto do seu corpo também era. Se aquelas poderosas lâminas que pareciam guilhotinas atingissem seu corpo, talvez. Uma luz dourada arroxeada apareceu nos olhos de Tang San. Ele apenas silenciosamente assistiu àquela asa sendo brandida. Quando a asa estava a menos de 1 metro dele, suas duas mãos se ergueram mais uma vez, novamente atacando simultaneamente para frente. Com um som de peng, Feng Xiaotian foi inconcebivelmente jogado no ar mais uma vez. Ele não conseguia entender como, sob seu total controle, Tang San ainda conseguia encontrar a trajetória da sua asa. Isso era praticamente impossível. Como ele poderia saber que Tang San, nascido na seita Tang, tinha uma visão com a qual alguém desse mundo basicamente não podia se comparar? Deixando de lado a borda de sua asa, mesmo se fossem incontáveis armas ocultas vindo de todas as direções, Tang San ainda poderia derrubar cada uma delas. Feng Xiaotian estava chocado, mas Tang San também estava igualmente espantado. Porque ele descobriu que o segundo corte de Feng Xiaotian, embora ele tivesse sido feito com apenas uma asa, na verdade, sua força foi ainda maior do que antes. Essa descoberta imediatamente deixou Tang San internamente um pouco desconfiado. O sentimento de surpresa não teve o menor efeito na batalha deles. Feng Xiaotian deu outra volta no ar, suas asas se alternando para atacar, começando o terceiro e o quarto corte. Tang San também simultaneamente usou sua misteriosa mão de jade para receber os dois ataques. Os fatos provaram que o julgamento de Tang San estava correto. Esses dois ataques de Feng Xiaotian, um foi mais forte do que o outro. Embora o aumento da força não tivesse sido muito grande, os braços de Tang San já estavam doendo. Sua misteriosa mão de jade, afinal, ainda não havia sido cultivada até seu máximo e os ataques sucessivos do oponente fizeram as mãos de Tang San derem. Tang San repentinamente sorriu. Quem poderia ter pensado que ele ainda iria realmente sorrir num momento como esse? Em 4 ataques suas panturrilhas já estavam afundadas no chão e anteriormente Feng Xiaotian havia dito que seus cortes do lobo demônio tempestade de vento iria atingir ao todo 36 vezes. No presente, os ataques de Feng Xiaotian não apenas ficaram mais fortes, como a velocidade deles também aumentou. Velocidade e poder eram diretamente proporcionais. A principal característica da sua habilidade espiritual criada era que ela explorava velocidade e gravidade para constantemente aumentar seu poder de ataque. Tang San entendeu que mesmo que Feng Xiaotian pudesse completar os 36 cortes, no final, se ele realmente conseguisse continuar aguentando rigidamente os ataques, talvez as asas de Feng Xiaotian diretamente se partiriam por causa da força. O poder espiritual de Feng Xiaotian estava 2 níveis acima do de Tang San e ainda somando a esse crescimento, como Tang San poderia continuar a resistir aos seus ataques? Agora, um poder espiritual extremamente afiado já estava escapando nos arredores de Feng Xiaotian e mesmo que Tang San quisesse ativar sua segunda habilidade espiritual, Parasita, ela ainda não teria nenhum efeito. Até sua terceira habilidade espiritual, a teia de aranha restringidora, poderia ser cortada por aquelas afiadas lâminas constantemente crescendo. O que Tang San poderia fazer agora? Liberar as 8 lanças de aranha e contra-atacar? Não, Tang San não faria isso. O ataque de Feng Xiaotian fez Tang San se lembrar de uma coisa do seu passado. Ele se lembrou do tempo quando ele às vezes não teria comida. Um tempo menos glorioso. No intervalo entre o quarto e o quinto corte de Feng Xiaotian, luz negra saiu da mão direita de Tang San, um medíocre pequeno martelo aparecendo na sua mão. Exatamente nesse momento, um repentino som de explosão ecoou sob os pés de Tang San, enquanto o chão onde suas pernas estavam presas repentinamente colapsava num grande buraco. Dando meia volta, Tang San segurou o martelo com as 2 mãos, as panturrilhas gerando força, se espalhando de suas pernas até sua cintura, de sua cintura para suas costas, de suas costas para seus braços. Terminando a volta, aquele pequeno martelo de apenas 1 xi ao quadrado de comprimento em suas mãos se ergueu, diretamente encontrando com o quinto corte de Feng Xiaotian. Hong. Dessa vez Feng Xiaotian voou especialmente alto. Se elas pudessem ser vistas, então dessa vez seria definitivamente possível ver uma pequena rachadura em sua asa. A dor violenta já havia deixado a face de Feng Xiaotia vermelha escura. Ao mesmo tempo em que seu corpo virou, ele olhou com choque para o pequeno martelo que havia aparecido nas mãos de Tang San. Nesse momento não havia tempo o suficiente para pensar sobre como seu oponente repentinamente conseguiu uma arma. O árbitro não havia pedido uma pausa. Isso provava que seu oponente não havia quebrado nenhuma regra. Na verdade, como ele poderia saber que o árbitro já estava encarando estupidamente? Os dois rodaram praticamente simultaneamente, porém um estava no céu e o outro estava no chão. As asas de Feng Xiaotian golpearam mais uma vez e o pequeno martelo nas mãos de Tang San balançou mais uma vez. Violentas colisões ressoaram repetidamente como chuva caindo em folhas de palmeira. Quer fosse Tang San ou Feng Xiaotian, os dois estavam se virando cada vez mais rápido. Num instante já haviam ocorrido mais de 10 colisões. Nos assentos dos juízes, o olhar do imperador Shu Ye estava congelado. O olhar do bispo de Platina Salas estava congelado. Podia-se dizer que contanto que eles fossem mestres dos espíritos com mais de 50 anos e do 60º nível ou acima,
Agora seus corações estavam tremendo. O que era aquilo? O que era aquele pequeno martelo negro? O que ele representava? A nenhum deles faltava clareza em seus corações. Ele não era uma arma, pelo menos não uma arma que alguém carregava, também não era algo armazenado numa ferramenta espiritual espacial. Ele era um espírito, um verdadeiro espírito, um espírito que havia produzido uma glória imensurável no mundo dos mestres dos espíritos. A maior existência na pirâmide dos espíritos ferramentas. Ele representava uma seita, representava incontáveis poderes. Ele representava a força e o ataque mais poderosos. Ele era o martelo céu claro. Grama azul prateada e martelo céu claro, um divino e um lixo. Mas esses dois espíritos apareceram simultaneamente em uma pessoa. Ninguém sabia como isso era possível, ninguém sabia. Mas a única coisa que apareceu em suas mentes agora foi um único termo. Espíritos gêmeos. Escola céu claro, martelo céu claro, espíritos gêmeos. 3 frases no vocabulário do mundo dos mestres dos espíritos que chocavam os nervos de qualquer pessoa. Embora Tang San não deixou isso claro, o que ele estava usando agora era a habilidade espiritual da seita possuída apenas pela escola céu claro, o método do martelo de vento caótico. Registradamente, no seu ponto máximo, o método do martelo de vento caótico podia ser balançado 9 vezes 9, 81 vezes, a força do martelo aumentando a cada movimento. Mesmo um deus verdadeiro seria incapaz de aguentar ao 81º golpe final. Embora o martelo céu claro fosse tão pequeno nas mãos de Tang San e também parecesse muito ordinário, o método do martelo de vento caótico pertencia apenas a essa família. Agora não havia basicamente ninguém que duvidava da sua identidade. Um descendente diretamente relacionado à escola céu claro. Apenas discípulos diretamente relacionados à escola céu claro podiam aprender o método do martelo de vento caótico. A palavra, gênio, já era aparentemente insuficiente para descrever o jovem no centro do ringue. A glória que ele carregava era ainda mais brilhante do que a luz dos seus 4 anéis de espírito. O imperador Shu Ye estava extremamente arrependido. Arrependido por seu irmão mais novo ter deixado tal pessoa escapar. As pessoas da escola céu claro não apareciam no continente há muitos anos. Com grande dificuldade conseguindo encontrar um e ainda um discípulo diretamente relacionado, se ele pudesse enlaçá-lo. Então, o choque nos olhos de Salas gradualmente se transformou numa luz fria. Espíritos gêmeos. Ele inesperadamente também tinha espíritos gêmeos. Não, isso absolutamente não era algo que um plebeu tão humilde poderia possuir. Além disso, ele ainda era da escola céu claro. Não importava o que, esse menino tinha que morrer. Não importava o que. Nesse momento não havia mais nenhum traço de dúvida em seu coração. Quando Tang San desencadeou o método do martelo de vento caótico, o destino de Feng Xiaotian já estava predeterminado a ser trágico. Era preciso dizer que Feng Xiaotian era um mestre dos espíritos excepcionalmente talentoso e a força da habilidade espiritual que ele criou também era fora do comum. Escapando do perigo por um fio, lançar os 36 cortes sucessivos do ar era o suficiente para derrotar oponentes ainda mais fortes do que ele. Infelizmente ele estava enfrentando um monstro entre os monstros da Academia Shrek. O método do martelo de vento caótico podia ser considerado uma existência top entre as habilidades espirituais amplificadoras. De pé no chão era muito mais fácil para ele emitir força do que para seu oponente. Com cada um dos cortes de Feng Xiaotian, a amplificação dependeria da velocidade e da força da gravidade. Mas com cada movimento de Tang San, a amplificação contava não apenas com essas duas, mas também com sua força física. Em gravidade, o corpo de Feng Xiaotian poderia se comparar ao martelo céu claro que já tinha 500 Jin ao cubo de peso. O método do martelo de vento caótico sempre foi usado por Tang San para forjar. Ele já havia praticado ele muitas vezes. Nas várias colisões anteriores, Feng Xiaotian ainda conseguia competir de igual para igual com Tang San, ao ponto de ele até ter a vantagem. Mas após o 10º golpe, ele só podia, passo a passo, recuar em derrota, como um pedaço de ferro forjado pelo martelo céu claro, sendo constantemente golpeado, voando para cima. Agora, os braços fundidos às suas asas já estavam completamente dormentes. Feng Xiaotian queria parar, mas ele descobriu que ele estava incapaz de fazer isso. O martelo céu claro de Tang San parecia ser grudento, puxando seu corpo. Mesmo se ele não quisesse continuar a usar os 36 cortes sucessivos do lobo demônio tempestade de vento, ele não poderia fazer nada sobre isso. Nesse momento, Feng Xiaotian revelou a postura de um poderoso. Quando ele estava prestes a dar o 19º corte, com um uivo agudo, Luciano escapou de todo seu corpo. Com um alto som, nuvens de sangue choveram para todas as direções. Feng Xiaotian havia de forma inesperada chocado forçadamente suas próprias asas em pedaços. Incontáveis porções de sangue e carne atacaram Tang San diretamente com uma poderosa energia e por ele não ter asas para controlar as correntes de ar, o corpo de Feng Xiaotian voou para frente num ângulo com enorme impulso. Um herói quebrando seu punho elevado a 4, um verdadeiro herói quebrando seu punho. Mesmo se as asas não fossem parte de seus 4 membros, elas ainda foram condensadas pelo próprio Feng Xiaotian. Quebrar as asas não era algo que poderia ser recuperado em apenas um dia ou 2. Mas também foi justo isso que salvou a vida de Feng Xiaotian. Tang San conseguia controlar o método do martelo de vento caótico, mas ele não podia ver claramente a condição do oponente.
Com a atual força de Tang San, ele poderia no máximo usar o método do martelo de vento caótico 48 vezes. Mas após 36 vezes, isso já seria algo que ele não poderia controlar. Além disso, essa era a primeira vez que ele usava esse método do martelo com o martelo céu claro e quando ele o fez, ele descobriu que o martelo céu claro emitia um tipo de campo de força peculiar. Com o método do martelo de vento caótico em perfeita harmonia com o martelo céu claro, a força resultante era ainda maior do que ele conseguia imaginar. Mas também havia um problema. O martelo céu claro era muito pesado, 10 vezes mais pesado do que martelos de forja comuns. Assim, embora ele pudesse controlar a rotação, pará-la era muito mais difícil. De fato, quando usando o martelo céu claro, assim que ele chegasse no 24º golpe, já seria muito difícil controlar aquela força aterrorizante. Nesse momento, Feng Xiaotian preso ao campo de força do martelo céu claro praticamente certamente morreria. Agora Feng Xiaotian quebrou suas asas e caiu e a carne e o sangue de suas asas estilhaçadas também não podia ferir Tang San. Os golpes do tipo redemoinho do martelo céu claro envolveram aqueles fragmentos avançando e os jogaram para longe, diretamente no chão. E Tang San também relaxou seu corpo, balançando mais de 10 vezes antes dele conseguir recuperar seu equilíbrio, sua face pálida. Embora o martelo céu claro de Tang San não tivesse nenhum anel de espírito, seu poder espiritual ainda era do 41º nível. Usar o método do martelo de vento caótico com tal poder espiritual ainda ser tão difícil claramente mostrava o quão assustadora era essa habilidade espiritual da seita da escola céu claro. Uma sensação de tontura constantemente assaltou o cérebro de Tang San. Ele recolheu o martelo céu claro em praticamente um instante, já que ele já estava praticamente incapaz de segurar aquele aterrorizante espírito ferramenta. Agora o consumo de poder espiritual de Tang San já havia sido enorme e o fardo sobre seu corpo já excedia em muito o que havia antes. Os dois estavam a mais de 10 metros um do outro. Embora um estivesse de pé e o outro caído, nenhum dos corpos estava numa forma particularmente boa. Ambos com as respirações ofegantes. Olhando um para o outro, eles não tinham nenhuma intenção de desistir. Na verdade, não era realmente o desejo de Tang San usar o martelo céu claro, mas sim que naquele momento, se ele não o usasse, ele basicamente não conseguiria pensar em nenhuma outra forma de conseguir bloquear os 36 cortes sucessivos do lobo demônios tempestade de vento, até as 8 lanças de aranha poderiam não ter efeito. Afinal, o poder de ataque dessa habilidade espiritual criada crescia constantemente e com a assistência de 2 anéis de espíritos, ela era a técnica de morte certa de Feng Xiaotian. Tang San pensou no método do martelo de vento caótico e o usou imediatamente. Isso também era o resultado da sua experiência de combate. Ele havia feito a melhor decisão no tempo mais curto. Era precisamente por causa disso que ele conseguiu derrotar com sucesso seu oponente. Embora eles tivessem usado cerca da mesma quantidade de força, os ferimentos de Feng Xiaotian eram sérios após quebrar suas asas. A competição entre esses dois estava prestes a acabar. Espíritos gêmeos, certo? Se levantando com dificuldade, a voz de Feng Xiaotian soou um pouco amarga. Tang San suspirou internamente. Quando ele usou o martelo céu claro, ele já havia entendido que seria impossível manter esse segredo. Mas ele não se arrependia disso. Pelo menos ele havia ganhado essa luta e trouxe a Academia Shrek ao topo pela primeira vez. Ao mesmo tempo ele também sentia cada vez mais a importância do martelo céu claro. Embora ele não pudesse dar a ele nenhum anel de espírito agora, o esconder o tempo todo não era de nenhuma vantagem para ele. Portanto, ele não se arrependia disso. Pelo menos, agora ele também tinha o grande mestre ali, com poderes como Flender e Liu Erlong para protegê-lo, assim como a atenção e o suporte da escola porcelana dos 7 tesouros. Mesmo se alguém fosse atrás dele por causa de seus espíritos gêmeos, isso não seria tão fácil. Tang San já havia pensado sobre isso. Assim que essa competição estivesse acabada, ele iria seguir o grande mestre para encontrar um lugar inabitado e cultivar assiduamente. Não ser capaz de conseguir algumas conquistas não o incomodava. Assim que a hora chegasse, ele pelo menos teria força para proteger a si mesmo. Pelo menos ele também iria refinar algumas das mais assustadoras armas ocultas da seita Tang para sua proteção. Assentindo, Tang San não negou isso. Um martelo chamado Céu Claro. Martelo Céu Claro? As pupilas dos olhos de Feng Xiaotian se contraíram rapidamente e ele disse com um sorriso torto. Parece que a minha derrota não foi uma injustiça. Não é de se admirar que a UU escolheu ao invés de mim. Eu não sou um oponente para você. Talvez eu não serei capaz de conseguir um recorde melhor mesmo nas finais. Eu perdi. A Academia Vento Divino concede. Tang San suspirou, dizendo. Na verdade você não perdeu para mim. Apenas perdeu para sua habilidade espiritual criada. Seus 36 cortes sucessivos do lobo demônio tempestade de vento foi apenas contido por mim. Se não, do lado de quem o servo iria cair nessa luta ainda poderia ser difícil de dizer. Além disso, há uma coisa que eu preciso te dizer. Não há nenhuma relação entre mim e a UU. Ao ponto de nós nem mesmo sermos amigos. Se você gosta dela isso é problema seu, não me envolva nisso. O que você disse? Os olhos de Feng Xiaotian se arregalaram, ao ponto de ele até mesmo se esquecer da dor de suas asas quebradas. Tang San sorriu indiferentemente. Eu nunca minto. A luta acabou. Por causa da aposta anterior,
A Academia Vento Divino diretamente declarou que eles desistiram da luta e na luta do dia seguinte, os oponentes da Academia Shrek também desistiram diretamente. 14 rounds da competição de rankings, 14 vitórias sucessivas. Entre todos os 15 times, a Academia Shrek era a número 1, obtendo a maior posição da região do Império Seldou. Dessa vez, a Academia Shrek havia, uma após a outra, derrotado a Academia das Chamas, a Academia Botânica, a Academia Água Celestial e a Academia Trovão, assim como a Academia Vento Divino. Seu recorde provava a verdadeira força deles. Não havia ninguém que questionava quem era o time mais forte do Império Seldou. E tal conquista gloriosa foi o resultado dos esforços comuns de todo o time da Academia Shrek. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.